Aleluia, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos de maneira tremenda, poderosa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Cumprimento quem está comigo aqui, me ajudando na organização dessa live. Que Deus abençoe toda a equipe de louvor, irmãos envolvidos nesse momento. Que Deus possa, de maneira rica e poderosa, abençoar cada um de vocês que aqui estão. Abençoar você que está me assistindo, principalmente na tua casa, através do Facebook. Eu quero pedir a você que ainda não compartilhou essa live, compartilhe em nome de Jesus. Senta o dedo aí no compartilhamento, manda para todo mundo aí, compartilha a live, manda um WhatsApp, manda para os amigos aí, fala, olha, estou mandando aqui um WhatsApp, a gente está conectado aqui no canal, aqui estamos conectados aqui no Facebook do pastor Carlos André Vale, e está uma benção o culto. Então divulga aí em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, que vidas sejam edificadas, que pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então você que está nos assistindo, em nome de Jesus, compartilha, membros da IBTA, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo nessa noite, nossas ovelhas, que Deus possa nesse momento te alcançar, confortar, fortalecer e abençoar toda a tua casa, toda a tua família, amigos em Cristo Jesus, que estão nesse momento assistindo essa live. Que Deus abençoe vocês também, de maneira tremenda, de maneira poderosa. Que o Senhor esteja com seus anjos acampados, em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, para lhe proteger e lhe guardar, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa noite muito importante. Por quê, pastor? Porque hoje seria aqui no nosso culto, né? E não mudou, pelo fato de não ser presencial, de não ser com todas as pessoas, todos os irmãos, todas as ovelhas aqui presentes, o nosso culto de missões. E eu quero nessa noite glorificar a Deus. Por quê? Porque a obra dele não para. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continua, independente da prova, independente da dificuldade, independente dos problemas. A obra de Deus, ela não para. E eu tenho certeza nesse momento que Deus está te alcançando aí. Então receba em nome de Jesus. Durante todo o período de louvor, eu vi irmãos aí na live comentando, glorificando, escrevendo glória a Deus. O Senhor está no controle. Pessoas que têm sentido falta do nosso culto presencial, o Senhor está no controle, irmão. Descansa em nome de Jesus o teu coração, confia nele, pode ter certeza que em breve estaremos todos juntos, glorificando, adorando, bendizendo e exaltando a Deus, porque nada foge do controle daquele que criou todas as coisas, em nome de Jesus. Então você que está na sua casa, quero lhe fazer um pedido muito importante. Os irmãos que estão aqui já estão atentos no que diz respeito à pregação da palavra, mas você que está na sua casa, quero lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Ajunta toda a família, pega todo mundo aí. Normalmente a família, muitas das vezes, eles vão se espalhando dentro de casa, principalmente nesse período, né? Período que nós estamos vivendo aí, do avanço tecnológico, da informática, celular. Então fica cada um dentro de casa, às vezes a gente está muito pertinho um do outro, mas longe demais um do outro, cada um com o telefone na mão, e muitas das vezes perto, mas longe, ligado muitas das vezes em várias redes sociais, e a gente se esquece muitas das vezes daquele momento família, todo mundo junto. Então quero pedir a você em nome de Jesus, você que está me assistindo aqui na live, ajunta a tua família, pega todo mundo, coloca em volta do sofá. Se você tem tua televisão smart aí, em nome de Jesus, faz aí o espelhamento na televisão. Se você não tem muitas das vezes o recurso da televisão smart, mas tem um Chromecast, faz também um espelhamento. Pastor, eu não tenho nenhum recurso nem outro. Assiste no celular em nome de Jesus, mas não deixa de receber, não deixa de ser abençoado, não deixa de ser edificado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu estou sem minha garrafinha, alguém pega um copo d'água para mim, por gentileza, em nome de Jesus. Esqueci minha garrafinha hoje, que sempre me acompanha, minha garrafinha azul, minha bênção. Então eu quero pedir aos irmãos aí, sei que vai carregar muito copo d'água hoje, então deixa Jesus te gastar, em nome de Jesus Cristo, que possamos aí ter irmãos aí que tem aí
aleluia, disponibilidade de ir e voltar trazendo água, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Rebeca desceu à fonte, né? E abasteceu os camelos durante muito e muito tempo. E olha que abastecer um camelo não é brincadeira. E eu vou falar para você uma coisa, irmão. Eu sou igual um camelo para beber água. Então, fica ligado quem vai buscar água para mim aí, porque tenho certeza que vai passar a prova. Mas pode ter certeza de uma coisa: Rebeca foi abençoada. Então a irmã que for buscar água, vai correndo e receba a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pega a palavra, irmão. Rebeca foi abençoada. Aleluia. Por consequência, recebeu Isaac. Então, busca água aí. Se a irmã quer casar, aleluia. Ó, já recebi 2 copos d'água aqui, irmão. 2 copos d'água. Então, as irmãs aqui querendo casar mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eita Jesus. Está vendo? Irmãos, pegue tua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Abra ela comigo no livro escatológico, livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, por gentileza, você que tem sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 14. Então você que está aí na sua casa, já juntou a família, todo mundo pertinho do outro, para poder ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Deixa eu aqui aproveitar a água aqui das irmãs que vão casar. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. Então, livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Você que encontrou aí na sua casa, eu sei que eu não estou te ouvindo, mas diz o amém, porque eu escuto pelos ouvidos da fé. Tem os olhos da fé e tem os ouvidos da fé. E eu estou ouvindo pelos ouvidos da fé você dizendo amém aí na tua casa, em nome de Jesus, e tomando posse dessa palavra que será lida nessa noite. Pois bem, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, é uma carta escrita à igreja de Laodiceia. Então vamos ler essa carta escrita à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, eu estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho você que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa voltar a enxergar. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos que estão comigo hoje aqui na live, participando da organização do evento, você que está nos assistindo na sua casa, eu tenho uma palavra nessa noite muito poderosa para poder ministrar o teu coração, e toda atenção nessa noite é necessária para que possamos ser edificados por essa mensagem.
Nós vemos aqui as 7 cartas que foram escritas às igrejas na Ásia, cartas essas que trazem um prenúncio escatológico acerca de como seriam os períodos da igreja na terra. Então, quando estudamos escatologia, e isso teremos a oportunidade, é uma das matérias que nós estaremos trabalhando aqui na igreja durante este ano 2021, em nome de Jesus, e estaremos aprendendo muito. Então entendemos que essas 7 cartas é um prenúncio, também podemos dizer assim, de 7 fases da igreja, de 7 situações que a igreja viveria, mas também era em contrapartida a situação real que aquela igreja, ou aquelas 7 igrejas, melhor dizendo, estavam passando. Então, quando nós falamos acerca dessas 7 igrejas, nós vemos Jesus elogiando de alguma maneira pelo menos 6 das 7 igrejas. Mas quando nós chegamos na carta à igreja de Laodiceia, nós não vemos o Senhor fazer nenhum elogio a essa igreja. Se você for ler a carta na totalidade, não existe elogio. O Senhor não elogia a igreja de Laodiceia em nenhum aspecto. E eu comecei a ler, estudar e tentar entender o porquê não havia nenhum tipo de elogio à igreja de Laodiceia. E quando a gente vai estudar acerca da igreja de Laodiceia, nós vemos então o Senhor começando a escrita da carta, porque cada carta era direcionada ao anjo da igreja. Um exemplo que eu vou dar para vocês: eu, pastor André, sou o anjo da igreja, ministério, Igreja Batista, Tempo de Avivamento. Então, se fosse escrita a mim uma carta, seria escrita ao anjo da igreja, pastor André Vale, e por aí vai. Então entendemos o que? Essa carta foi endereçada, destinada ao anjo da igreja, o pastor da igreja em Laodiceia. E imagine você recebendo uma revelação, porque foi o que João recebeu na ilha de Patmos. A Bíblia diz que João, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso no período em que foi levado então à ilha de Patmos, e a Bíblia nos fala que na ilha de Patmos João passou um aperto muito grande. Há alguns historiadores que dizem que João foi lançado dentro de um caldeirão fervente na ilha de Patmos, e dentro daquele caldeirão fervente saiu lá de dentro ileso, e por sua vez então desistiram de matá-lo e disseram assim: vamos deixá-lo por aqui mesmo, deixa morrer nessa ilha, já que estamos aqui no lugar remoto, pelo menos pela idade que ele já está, vai morrer então de velhice, porque não conseguimos nem sequer matá-lo. Então nós vemos aqui que João era um homem especial. Especial por quê, pastor? Porque toda promessa de Deus, Deus vela para poder fazê-la cumprir. Então você que está me assistindo aí na sua casa, não perde a introdução, porque a introdução é muito importante para a sua edificação. Deus vela pela sua palavra para poder fazê-la cumprir. Como assim, pastor? Quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus, ele é muito enfático, principalmente quando Pedro nega Jesus, e Jesus então ressuscita dentre os mortos. Jesus procura Pedro, e Jesus então diz a Pedro: Pedro, você há de padecer muito por amor à minha obra. Então não pense você que pelo fato de você ter me negado, o teu ministério, a chamada que eu tenho na tua vida acabou. Pelo contrário, tem muita coisa ainda para você poder viver. E o Senhor então diz a Pedro: todos vocês, não somente vocês, terá que padecer, terá que sofrer, porque comeram comigo, se alimentaram comigo da mesma mesa, e terão que padecer também através do mesmo sofrimento. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. A palavra do Senhor nos fala que todos os apóstolos, todos aqueles que foram escolhidos por Jesus, morreram de uma morte trágica. Todos foram mártires, todos morreram de alguma maneira. Mas a Bíblia nos diz que João não. O Senhor disse para o próprio Pedro, dizendo assim: todos vocês vão ter que sofrer e padecer, e vão morrer como mártir. Mas João não. João vai morrer de morte natural. João vai viver muitos dias. E o que chama a minha atenção no que diz respeito a João é o amor, o carinho e a proximidade que João tinha com Jesus.
João era um homem que, quando se aproximava de Jesus, ele pegava a cabeça, reclinava sobre o colo de Jesus. Isso ele fez até na Santa Ceia. Você imagina, né, nos demais dias de caminhada, durante os 3 anos de ministério. Então, pastor, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que intimidade nos leva a revelações profundas. Intimidade nos leva a situações que nem todas as pessoas vão viver. Então, você que está assistindo aqui, me ajudando aqui, participando dessa live, você que está assistindo em casa, eu quero dizer para você uma coisa: intimidade com Deus vai te levar a revelações profundas que você nunca imaginou que teria na sua vida. Mas é necessário buscar em Deus intimidade com Ele. Intimidade se conquista. Um dos maiores problemas da igreja é que muitas das vezes nós não entendemos o que representa intimidade. Um exemplo é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele tinha uma intimidade tão profunda, e eu amo falar de Paulo. Disse isso para os meus alunos aqui no dia de ontem, de sábado, ensinando, que eu amo falar de Paulo. Por quê? Porque Paulo teve uma intimidade tão profunda com Jeová, tinha um amor tão grande para com Deus, que ele diz assim: olha, tive eu. Na realidade ele nem sequer usa a expressão dizendo que foi ele mesmo, mas ele diz assim: teve um homem que teve uma experiência tão profunda com o Senhor, que ele foi levado ao 3º céu, e ele então lhe foi mostrado coisas inefáveis, coisas que não devem nem sequer ser pronunciadas, ditas ou contadas, porque Deus assim o mostrara. Então Deus mostrou para Paulo coisas que ele não mostrou para todo mundo. Porque nível de intimidade. O que é que eu quero te ensinar aqui fazendo essa introdução? Busque intimidade com Deus, porque à medida em que você buscar intimidade, você pode ter certeza, mais próximo do Senhor você vai estar, mais confiante você vai estar, mais certeza de salvação você vai ter, mais confiança nas tribulações você vai adquirir, porque você vai entender que a intimidade te aproxima dele. Aleluia! Eita Jesus! Então nós entendemos aqui acerca de João e também acerca de Paulo, quando falamos acerca da intimidade. E quando vemos João, dentro da revelação que recebeu do Senhor na ilha de Patmos, quando o Senhor o procura e diz assim: olha, escreve tudo aquilo que eu vou lhe mostrando. E a Bíblia diz então que João começa então a escrever tudo aquilo que o Senhor o mostrara. E quando chegamos no versículo 14 do capítulo de número 3, a Bíblia diz então que é endereçada uma carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito poderosa. Para quem nunca ouviu falar da cidade de Laodiceia, naquela época havia 2 cidades que eram bem próximas umas das outras. Uma era Hierápolis, a outra cidade era Colossos. Essas 2 cidades ficavam muito próximas da cidade de Laodiceia. E o interessante é que essas outras 2 cidades, uma, a água era muito quente, que era Hierápolis, e a outra era água muito gelada, era água fria, que era a cidade de Colosso. Mas no entanto, a cidade de Laodiceia era uma cidade da qual se concentrava a água morna. A água que passava pela cidade de Laodiceia era uma água morna, e era água que não dava para poder beber. Então, quando as pessoas viajavam ou se destinavam à cidade de Laodiceia, quando iam muitas das vezes tomar daquela água, traria 2 problemas. O primeiro seria ânsia de vômito, o segundo seria diarreia. Então aquela água não era água boa para consumo. Segunda coisa que eu quero ensinar para você, mesmo dentro desse contexto, nós aprendemos que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Só para você entender, só a cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica, tão poderosa, que ela produzia naquele período uma lã, que era uma lã negra, uma lã escura. E aquela lã escura era vendida por um alto preço. Na realidade, Laodiceia era o centro da moda naquele período. Se eu fosse falar sobre o centro da moda, principalmente no que diz respeito às irmãs, né? Se fosse, por exemplo, comprar roupa, Laodiceia seria o melhor lugar naquele período para você poder comprar roupas bonitas. Por quê? Porque não existia lã igual à lã produzida em Laodiceia. Então Laodiceia tinha as roupas mais lindas. Imagine você aí na sua casa. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de vestir bem. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de andar bonita.
é de andar bem vestida. E Laodiceia era essa cidade. Tanto Roma como Laodiceia eram cidades da qual as pessoas procuravam para poder comprar a lã mais rara que existia naquela época, que era a lã escura, a lã negra. Aquele povo era um povo muito rico e eles se orgulhavam de dizer que tinham muito dinheiro. Eles se orgulhavam de dizer que eram pessoas que tinham uma boa condição. Segunda coisa, a cidade de Laodiceia era o centro da medicina. Eita Jesus! Além de ser uma cidade da moda, uma cidade que ditava a moda da época, se alguém queria comprar uma roupa bonita, todo mundo falava, vamos descer para Laodiceia, porque Laodiceia é o lugar para comprar roupa. Além de se orgulhar de ser o centro da moda, Laodiceia também se orgulhava de ser o centro da medicina. O melhor colírio para os olhos se encontrava na cidade de Laodiceia. Então, quando as pessoas precisavam tratar os seus olhos, eles iam diretamente para Laodiceia, porque Laodiceia produzia o melhor colírio para os olhos daquela época. Olhando esse contexto, a gente pensa assim, meu Deus, que cidade fantástica. Imagine a igreja de Laodiceia dentro desse contexto. Uma igreja que não lhe falta nada, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que está localizada em uma cidade rica, abençoada, é o centro da moda. Uma igreja que é situada numa cidade que é o centro da medicina. E o Senhor vem dizendo assim, ao anjo da igreja, escreve o Senhor estas coisas, diz o amém. Quando o Senhor diz assim diz o amém, eu fico preocupado. Por quê? Porque quando o Senhor diz assim diz o amém, o Senhor está dizendo, a minha palavra, ela é inefável, a minha palavra é única. O Senhor está dizendo assim, olha, assim diz o amém, eu já decretei acerca dessa cidade. Um decreto foi liberado. Por quê? Porque quando nós dizemos amém, nós estamos finalizando alguma coisa, nós estamos concordando com alguma coisa. E o Senhor está dizendo, assim diz o amém. O Senhor já havia formulado, eita Jesus, o Senhor já havia formulado um decreto, uma palavra acerca da cidade de Laodiceia. E ele continua dizendo, presta atenção, o Senhor diz assim, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é testemunha fiel e verdadeira, pastor André? O próprio Jesus Cristo, que outrora estava no céu. Quando a gente pega João, capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, se fez carne. Deixa eu dizer para você, quem é o verbo? O verbo é Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando a Bíblia fala o princípio, é Deus se apresentando à igreja de Laodiceia. E por que Deus está se apresentando dessa forma? Deus está se apresentando porque o orgulho da igreja de Laodiceia estava muito grande, eles se sentiam muito autossuficientes. Aí Deus vem dizendo, eu sou o amém, eu decreto o que vai ser dessa cidade, eu sou a testemunha fiel e verdadeira daquele que está sentado no trono, porque foi ele que me enviou. E ele continua ainda dizendo, eu sou o princípio da criação. O que ele está dizendo? Lá quando o homem foi criado, eu estava lá, eu participei quando o Senhor disse assim, façamos portanto o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estava lá. É Jesus se apresentando. E aí você pergunta, por que Jesus está se apresentando? Jesus está se apresentando porque o povo estava orgulhoso demais. Jesus estava se apresentando porque o povo se achava demais. Aí Deus está dizendo, eu sou maior do que vocês, eu sou maior do que a vontade de vocês, eu sou maior do que o orgulho de vocês, eu sou maior do que o desejo de vocês, eu sou maior do que a prepotência de vocês. Eu sou a testemunha fiel, eu sou o único Deus, eu sou aquele que desde o princípio criei todas as coisas, eu não tenho início e não tenho fim. Imagina Deus se apresentando para Laodiceia, alguém que se achava demais. E aí tem crente me assistindo em casa perguntando assim, pastor, por que o senhor está pregando essa palavra? Porque nós chegamos num tempo em que nós podemos dizer que nós temos vivido o tempo da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque as igrejas foram crescendo e criando uma estrutura fantástica.
Antigamente, para pregar, a gente pregava muitas das vezes nos cantinhos, umas igrejinhas pequenininhas, no meio da rua, umas igrejas muitas vezes feitas de madeira. Tinha lá 4, 5 pessoas, não tinha microfone. Eu me lembro quando eu comecei. Agora imagina muitos anos atrás como era. Quando eu comecei, era uma caixinha no meio da rua que fazia um barulho terrível, terrível. Aquelas caixinhas amplificadas, com o microfone todo surrado, que mais falhava do que falava. E eu pregava com autoridade, com ousadia. Almas se rendiam a Jesus, pessoas eram transformadas. E a gente não preocupava com mídia, com quantas pessoas curtiam, com quantas pessoas viam. O desejo no nosso coração era que as almas fossem salvas, que as pessoas fossem transformadas. Mas aí o tempo foi passando e a igreja começou a se transformar numa igreja popstar, uma igreja de Laodiceia, um povo que se acha autossuficiente. Só para você entender, 60 anos depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um grande terremoto. A cidade foi quase que totalmente destruída. Olha, o imperador de Roma naquele período propôs reconstruir aquela cidade. E sabe o que aconteceu? Laodiceia, tão vaidosa que era e tão poderosa que era, disse então para o imperador: não precisamos da sua ajuda, nós vamos reconstruir essa cidade sozinhos. Não queremos um centavo de Roma, não queremos ajuda de Roma, porque somos autossuficientes. Nós temos condições de reconstruir. E assim fizeram. Reconstruíram Laodiceia do zero, levantando totalmente a cidade e levando a cidade a uma situação da qual todas as pessoas que olhavam naquele período não acreditariam que poderia voltar a ser um centro poderoso dentro daquele período. E aí a gente pensa: pastor, uma cidade dessa é muito abençoada. O problema todo, sabe qual era? É que o povo deixou a vaidade crescer no coração. E aí já não era mais uma cidade, ou melhor dizendo, os cristãos daquele período que moravam dentro de Laodiceia foram contaminados pela mesma prática que as pessoas dentro de Laodiceia viviam. E esse é um problema. Qual que é o problema, pastor? É que muitas das vezes, em vez do mundo se adaptar à igreja de Jesus, é a igreja de Jesus que está querendo se adaptar ao mundo. E aí o que Jesus faz nessa situação? Ai, 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 labacaia. Deus permite acontecer coisas como tem acontecido. Veio o coronavírus. Por que veio coronavírus? Eu não sei se você reparou, você que está me assistindo pela live, que a coisa nivelou. Hoje não tem ninguém melhor do que ninguém. Hoje o rico passa pela mesma dificuldade que o pobre. Olha, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o desejo do meu coração, eu profetizo isso em nome de Jesus, é que aquele que está no hospital saia de lá curado, sarado, renovado, saia de lá em nome de Jesus liberto. Esse é o desejo do meu coração, da igreja, dos irmãos que estão comigo aqui e de você também que está em casa. Só que o que nós temos visto é que o rico está sendo entubado e o pobre também está sendo entubado. Não tem ninguém mais, classe alta e classe baixa, que ficou isento da situação que nós estamos vivendo hoje. E o Senhor está dizendo: você é rico, você é uma cidade que tem muito dinheiro, você é uma cidade muito próspera, a lã negra, você é uma cidade que é a cidade da moda, você é uma cidade que é a cidade da medicina, o melhor colírio está em Laodiceia. Mas eu olho para você, pega esse texto para você entender. O Senhor diz assim: eu olho para você e você diz para mim: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Uma cidade que acha que tem de tudo, mas não tem nada. Uma cidade que achava que possuía tudo, mas não possuía nada. Nós estávamos vivendo um tempo em que as pessoas vinham para a igreja, mas estavam vivendo uma vida parecida com a vida do povo de Laodiceia. Estavam vivendo de que forma, pastor André? Uma vida de comodismo, irmão. A turma estava acomodada, estava todo mundo acomodado no seu mundinho. Aí de repente Jesus permitiu tudo isso acontecer para trazer um despertamento espiritual na minha vida e na sua vida.
E o que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite? Escuta o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Problema da igreja de Laodiceia, dos crentes de Laodiceia, é que eles se acomodaram com a boa vida. E o Senhor vem dizendo: eu olhei para você e eu vi que você não é nem quente e nem frio, você é morno. Quando o Senhor está dizendo sobre ser quente e ser frio, o Senhor não está dizendo sobre frieza espiritual. O Senhor está dizendo o seguinte: você não é igual à igreja ensinar. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: você deixou a mornidão. O que é mornidão, pastor? É comodismo. Tem muito crente acomodado com a situação, porque estava tudo favorável. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o corona veio para trazer despertamento e colocar a minha família, a tua família, a nossa família, o nosso lar em oração. Então hoje eu declaro em nome de Jesus um despertamento sobre a tua casa. A Bíblia diz que aquela igreja tinha de tudo, mas era uma igreja que se perdeu no caminho. E nos dias de hoje não está diferente. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus e falando que pode tudo. Tem muita gente vivendo, mas vivendo uma vida de mornidão dentro da igreja, caminhando com Cristo, mas vivendo de qualquer jeito. Nós estávamos vivendo um tempo de prostituição. Pessoas prostituíam, adulteravam, viviam uma vida de fornicação, uma vida de pecado em cima do altar, e achavam que estava tudo bem. Blasfemavam do nome de Jesus, blasfemavam do nome de Jesus no carnaval, com demônio arrastando, muitas das vezes dentro de um contexto de teatro, Jesus no meio de uma rua, de uma passarela, e por aí vai. E o povo pensando que nunca viria a mão de Jeová sobre essa situação. Você acreditando ou não que a mão de Deus, eu quero dizer para você, Deus está agindo sobre essa nação e sobre esse planeta. E uma coisa eu quero declarar sobre a tua vida em meio a essa pandemia: a palavra do Senhor diz que Deus zela pelos seus. Você que está aí preocupado, meu Deus, a pandemia está aí, eu tenho que me esconder, porque se eu não me esconder eu vou morrer. Deixa eu dizer para você, quem cuida de você é Jeová. Se Deus não cuidar de você, ninguém tem poder para cuidar. Se Deus não zelar da tua vida, ninguém tem poder para cuidar. E eu não estou dizendo que você não deva usar máscara, eu não estou dizendo que você não deva usar seu álcool em gel. O que eu estou dizendo para você nessa noite, amado, é que quem cuida de você é Deus. Tome as suas precauções, mas a Bíblia diz que o Senhor acampa seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Deixa eu dizer para você, para de ficar desesperado, para de se esconder. Deus não te chamou para viver escondido. Você não é Laodiceia, porque Laodiceia, pastor, igreja que acostumou, que acomodou, que se acovardou, igreja que porque tinha muito, parou de trabalhar na obra, parou de ganhar alma, misturou-se com as coisas do mundo. Não, você é Filadélfia. Porque Filadélfia, pastor, eu vou dizer, a igreja anterior, a igreja de Laodiceia, dentro do contexto, é a igreja de Filadélfia. E a Bíblia diz que para a igreja de Filadélfia, Deus disse assim: eis que coloquei diante de vós uma porta aberta, porta que ninguém pode fechar. Eis que coloco diante de vós uma porta aberta, porta, pega aí, irmão, em nome de Jesus. Eis que coloco diante de vós uma porta aberta, porta que ninguém pode fechar. Sabe por que Deus colocou uma porta aberta? Porque o Senhor disse para Filadélfia: eis que vejo que tu está fraco, tem pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Jesus, aleluia. Será que dá para dar um glória a Deus na sua casa aí? Será que dá para dar um glória a Deus aqui? Deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia algo tremendo. Deus diz assim: ó, eu vejo que tu tem pouca força, eu vejo que tu está fraco, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O problema não é ter pouca força. Tem dia que a gente está fraco, tem dia que a gente está desanimado, mas deixa eu dizer para você uma coisa: guarde o nome do Senhor,
guarde a palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala guarda meu nome, o Senhor está falando sobre características de fé. A Bíblia está dizendo para você ser como Cristo, para você viver uma vida de santidade. E para viver uma vida de santidade é necessário passar pelo processo da santificação. Então recebe o que eu estou te dizendo aqui, você que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Sabe por que Deus está colocando uma porta aberta para a igreja de Filadélfia? Porque guardou o nome do Senhor, não negou o seu nome e não se escondeu. Tem pouca força, tem pouco recurso, mas guardou minha palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, não adianta ter muito recurso, não adianta ter muita riqueza como Laodiceia, porque o recurso e a riqueza fez com que o povo caísse no comodismo. Jesus disse algo muito tremendo. Jesus diz algo depois que um rico lhe procura e pergunta a Jesus: eu guardo todos os seus mandamentos, Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa então herdar a vida eterna? Jesus diz então para aquele rico, eu amo essa palavra: pega tudo o que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que logo ele se entristeceu, porque era muito rico, e logo foi embora. Jesus então chama seus discípulos e ele diz assim: deixa eu vos ensinar, falar para vocês algo muito importante. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o problema do dinheiro é que muitas das vezes ele toma conta do coração. O dinheiro em si não é pecado, ter dinheiro em si não é pecado, ser rico não é pecado. O problema é quando a riqueza se torna senhor dos nossos corações. Tem gente que Deus não pode dar muito, ele já acomoda. Tem crente que se Jesus der um carro para ele já larga a igreja. Tem gente que se Jesus der um sítio para ele já larga a igreja. Aí final de semana vai para o sítio e esquece de Jesus. Teve muito irmão nesse período da pandemia que disse para mim assim: se eu tivesse um sítio, eu ia correr para o sítio, e eu ia fugir da pandemia, e eu ia voltar para BH só depois que a pandemia acabasse, porque a gente é levado muitas das vezes à fuga quando a prova vem. O que é isso, pastor? Espírito de Elias. Qual que é o espírito de Elias? Vai para a guerra, vai para a batalha, enfrenta os profetas de Baal, enfrenta os profetas de Azera, vê milagre acontecer, passa a espada em todo mundo, e quando é afrontado por Jezabel, foge. É muitas das vezes alimentado no meio do ribeiro por corvos. Corvos nem sequer alimentam ninguém. Aí já representa a provisão de Deus e foge para dentro de uma caverna. Deixa eu dizer para você uma coisa: não adianta querer se esconder do teu chamado. Eu estou falando para você, crente, que está aí dentro da tua casa ouvindo Rede Globo, ouvindo Band, pessoas que estão dizendo para você se esconder. Toma cuidado, corona está matando mesmo. Aí tem crente que vai falar para mim assim: pastor, mas se Deus cuida dos seus, se Deus guarda os seus, por que tem crente morrendo? Por que o irmão Lázaro morreu? Por que fulano morreu? Por que o outro crente servo de Deus morreu? Porque chegou a hora dele. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quando chegar a minha hora, eu vou para a glória, adorando, glorificando e exaltando. Por que, pastor André? Porque eu tenho certeza da minha salvação, tenho certeza da sua também. Você que está aí na sua casa, para de medo. Quem cuida da tua casa é Jeová. Você não vai morrer fora do tempo. Toma os cuidados devidos. Mas deixa eu te falar, para de desespero, medo de pegar corona e morrer. Porque se tu é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, tu vai morar no céu, meu irmão. Tu vai andar pelas ruas de ouro, tu vai herdar a vida eterna. Se chegar a tua hora, não adianta querer se esconder. Teve um irmão que me disse: durante esse período agora que agravou, eu não vou sair de casa, vou ficar aqui quietinho, só saio daqui depois que o índice da pandemia cair. E eu disse para ele uma coisa: fica aí dentro da tua casa, se esconde aí dentro. Mas eu quero lhe falar que se o vírus ele quiser te alcançar, ele vai te alcançar dentro da tua casa. Não adianta você querer se esconder, porque quem cuida da gente é Jeová. Eu vi gente se esconder durante todo o período da pandemia e no fim das contas pegou o coronavírus. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Tomar os cuidados devidos e confiar em Deus, porque é Ele que cuida de nós. Se não chegou minha hora, irmão, vou continuar avançando, pregando, combatendo o bom combate, vou continuar guardando a fé, porque eu sei que
que no grande dia, no tempo certo, eu poderei dizer como o apóstolo Paulo: encerrei a minha carreira, terminou meu tempo nessa caminhada, mas continue pregando. Por quê, pastor? Porque o maior problema da igreja de Laodiceia, sabe qual era? O comodismo. O que Deus quer tirar da igreja, o que Deus quer trazer para a igreja dele, é um despertamento espiritual para nos tirar do comodismo. Imagina a cidade mais rica daquela época, cidade da moda, cidade da medicina. Aí o Senhor, ele vem dizendo assim: olha, eu quero um conserto dessa cidade. E no verso 18 o Senhor diz assim: aconselho você que cumpre de mim ouro refinado no fogo. Primeira coisa que nós precisamos entender: salvação é pela graça. Já disse isso aqui em outras pregações minhas. Salvação é pela graça, mas o reino de Deus, é pelo esforço. Você que está sentado com a tua família aí, tem que se esforçar. Para de medo, de desespero. Se esforce. A Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado pelo esforço. Se você se esforçar, você pode ter certeza que você vai alcançar. Hoje o povo fala: se somos salvos pela graça, não precisamos fazer mais nada. Precisa sim. O Senhor diz assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor está dizendo para a igreja aqui nesse texto, da igreja de Laodiceia: aconselho que cumpre de mim ouro refinado pelo fogo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem que comprar, tem preço. O que Deus está dizendo? Tem um preço a ser pago. Não é de qualquer jeito não. Vocês estão acostumados a viver uma vida de comodismo, mas tem um preço. Compra de mim ouro refinado no fogo. O que ouro representa, pastor? Pureza. O que ouro representa, pastor? Santidade. E santidade é alcançada através de quê, pastor? Santificação. O que Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia? Vocês se acomodaram e pararam de se santificar. Não estão se santificando mais. Não estão me buscando mais como deveriam me buscar. E eu quero que você se santifique, seja de fato rico. Então, para que você viva a verdadeira riqueza, é necessário buscar ouro refinado no fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Tu é muito rico, tem muito dinheiro, tem muita posse, mas não tem nada. Talvez você está aí na tua casa dizendo: meu Deus, que prova. Estou vivendo um dia de cada vez, louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque Jesus te deu o pão hoje e vai te dar o pão amanhã. Jesus proveu para você hoje, aleluia, e vai continuar provendo amanhã. Tem gente que tem muito e não vive a vontade de Deus. E papai está te dando o pão de cada dia. E deixa eu dizer para você uma coisa: quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, e ele diz assim: Pai, o pão de cada dia dai-nos hoje. Papai não estava brincando, ele estava dizendo para você: você que foi chamado não vai viver pela fé. O pão de cada dia. Cada dia que passar eu te dou um pouquinho. Cada dia que passar eu te dou uma porção. Para de preocupar com o dia de amanhã. Tem gente desesperada pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Aquele povo tinha muito e não tinha nada. E aí o Senhor diz: se santifiquem, busquem santificação, ouro refinado no fogo, para que seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Era aquele lugar o ponto da moda naquele período, Laodiceia. E vendiam lã preta. Aí o Senhor diz: vocês estão vendendo a lã preta, mas eu quero que vocês se vistam de vestes brancas. Aleluia. Vocês são ricos, são potencial da moda, mas eu quero que vocês se santifiquem. Por quê, pastor? Porque vestes brancas fala de purificação. Está na hora da gente entender o processo. O que Deus está fazendo? Balançando a figueira, e está purificando a igreja. Pega essa palavra. Deus está balançando a figueira. E quando a figueira balança, cai muito figo. Quem está pegando este mistério em casa aí, ó? Eu não estou nem vendo e nem ouvindo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Glorifique a Deus aí onde você está, porque Deus está balançando a figueira. Se você está de pé, glorifica.
Se você está de pé, glorifica. Sabe por quê? Porque Deus está balançando a figueira. E Deus está trazendo purificação para a igreja. Ai, Jesus, veste branca é purificação. Tem gente que as vestes ainda estão sujas. O Senhor está dizendo: vocês são a potência da lã negra, mas eu quero que vocês santifiquem a vossa vida, purifiquem as vossas vidas e comprem vestes brancas. Por que comprar, pastor? Porque tem um preço a ser pago para poder purificar suas vestes. O povo quer andar na presença de Deus, mas não quer pagar o preço. Aí vem pastor para a rede social pregar, dizer que não precisa pagar preço mais, que não precisa subir para o monte. O povo está com medo de subir para o monte. Ontem eu fui para o monte. Eu estava lá no Monte do Palmares. Ontem eu podia contar no dedo quantos irmãos tinha lá. Porque o povo está com medo de subir para o monte. E estão dizendo assim: não, pastor, é porque eu tenho que respeitar as autoridades. Mas e a maior autoridade? Você está respeitando, irmão? Aquele que te chamou, você está respeitando? Ele mandou você parar de orar? Ele mandou você parar de buscar? Segunda Crônica 7,14 diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei sua terra. Deixa eu dizer para você: Deus não te chamou para se acovardar. É tempo de dobrar o joelho e pagar o preço. Então a oração no monte continua valendo. Continua, pastor. A oração dentro de casa continua valendo. Continua, pastor. O tempo de jejum continua valendo. É um tempo em que a igreja tinha que jejuar o dobro. O envolvimento com a palavra, rabacalamonácia, continua valendo, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Busque ouro refinado no fogo. Ouro, está falando sobre isso. Está falando sobre santificação. Porque ouro representa o que, pastor? Representa a pureza de Deus. E como é que eu me purifico? Só tem uma maneira de purificar: passando pelo fogo, não negando o evangelho, enfrentando as dificuldades. Deixa eu dizer para você: decreto nenhum vai te parar. Nabucodonosor liberou um decreto. Qual foi o decreto, pastor? Todo mundo que passar diante da estátua tem que dobrar e adorar. Eu construí a estátua e a estátua é minha. E aquele que não prostrar diante da estátua vai ser lançado no fogo. E manda raio. Teu ministério é assim. Teu ministério é ouro refinado no fogo. Tu não é crente Laodiceia, tu é crente Filadélfia. Se você está em casa aí, glorifica Jesus. Eita Deus, glorifica a Deus, irmão. Tu é crente Filadélfia, aleluia. Pega o mistério só para você entender. Enquanto para Filadélfia Deus tem uma porta aberta, ai Jesus, para Laodiceia Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Qual que é a diferença? Em Filadélfia Deus estava dentro, em Laodiceia Deus estava fora. Em Filadélfia Deus estava dentro. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha força. Está fraco, meu filho. Está me assistindo em casa? Pega essa palavra. Está fraco. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você pensa estar fraco, eu amo essa palavra, é aí que você está forte. Sabe por quê? Porque é na fraqueza, aleluia, que a presença de Deus se manifesta na tua vida. Por quê? Porque na fraqueza não tem orgulho, na fraqueza não tem eu, na fraqueza não tem nossa vontade, na fraqueza permanece a vontade daquele que criou todas as coisas. Enai, quer ser purificado? O decreto vai vir. Só que aí você é provado no fogo. Quem não dobrar diante da estátua, lança na fornalha. A Bíblia diz que todo mundo dobrou. E aí vem uma turma dizer assim: mas tem 3 aí, Nabucodonosor, que não dobrou. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não dobraram. Chama para mim. Eu escrevi o decreto. Pegou aí, irmão? Eu falei que era para dobrar. Todo mundo obedeceu. Por que vocês não obedeceram? Sabe por quê, Nabucodonosor? Porque eu só
adora a Deus. E só a Ele nós prestaremos culto. Aí Nabucodonosor diz: vai tocar o pífaro, a citara, a flauta, a trombeta vai tocar, e quando tudo tocar, eu quero que vocês toca para mim que eu quero ver. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram no mesmo lugar, crente valente. Está todo mundo retrocedendo e aceitando, mas Sadraque, Mesaque e Abednego está em pé. Deixa eu dizer para você, se pandemia tem poder de te parar, você não serve para pregar o evangelho. Palavra dura, né, irmão? Talvez você nem assiste minha live mais. Talvez você não vai querer nem entrar nas minhas próximas lives. Mas deixa eu dizer para você, se a pandemia tem poder de parar seu ministério, você não serve para pregar o evangelho. Se decreto tem poder de parar teu ministério, você não serve para pregar o evangelho. E eu não estou dizendo sobre desobediência a decreto, não. Eu estou dizendo sobre coragem para pregar a palavra de Deus. Porque a gente não prega a palavra de Deus só aqui dentro, não. A gente prega fora daqui. Só que como que eu vou pregar? Se a Bíblia diz através do profeta Isaías: como ouvirão se não há quem pregue, e como crerão se ninguém se dispõe a ir? Deus está trazendo um despertamento dentro da tua casa, em nome de Jesus, e está tirando do teu coração todo medo, porque quando você for jogado na fornalha e provado no fogo, eu tenho certeza que o quarto homem da fornalha estará contigo lá dentro, porque ele é fiel e justo para poder guardar os seus. Quando manda aquecer a fornalha 7 vezes, o que aconteceu, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego diz assim: ó, se Deus nos guardar na fornalha, Ele é Deus, mas se Ele não guardar, não tem problema, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Deixa eu dizer para você, a tua confiança está no Senhor. Se Deus me guardar nesse período em que continuo pregando, aleluia, e me manter vivo, Ele é Deus. Agora, se Ele escolher me levar, Ele continua sendo Deus, porque Ele é fiel para com sua palavra, para fazê-la cumprir. E eu declaro sobre a tua vida: não tem mais medo, não tem crente mais com medo, não tem crente mais com desespero, não tem crente mais dizendo assim: não tem mais jeito, vai piorar. Ei, você não vive de estatística de Rede Globo, tu não é crente Laodiceia, tu não jogou Jesus para fora, tu é crente Filadélfia, tu está chamando Jesus para dentro da tua casa, é Ele que governa lá. Arabahai. Aí vem Rede Globo, Band, falar de morte, que morreu não sei quantos, morreu mesmo, morreu muita gente, e muita gente tem morrido, infelizmente. E eu tenho orado todos os dias, por cada vida que está dentro dos hospitais, para que Jesus traga salvação, para que Jesus traga cura. O problema da igreja, sabe qual é? É que no momento em que ela deveria ser Filadélfia e avançar, ela está sendo Laodiceia e está se acomodando. E eu vou terminar a minha palavra. O Senhor, Ele diz assim: olha, compre vestes brancas para que cubra sua vergonha, sua nudez, porque a sua nudez, a sua vergonha está evidente. E compre colírio para os seus olhos, a fim de que você possa voltar a enxergar. A cidade da medicina, a cidade do colírio, o povo que curava pessoas com problemas, não enxergava diante de si que havia saído do caminho, que havia se perdido no caminho. Deixa eu dizer para você uma coisa, tome muito cuidado, porque muitas das vezes nós achamos que estamos no caminho certo, só porque acreditamos em Jesus. Mas temos obedecido a Jesus? Temos feito a vontade de Deus? Temos obedecido o que Deus tem mandado? Temos pregado o Evangelho de Jesus? O Senhor fala no verso 19: eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e se arrependa. E aí ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é o problema da igreja de Jesus hoje? Tem muita gente colocando Jesus para fora, em vez de chamar Jesus para dentro. Sabe o que está entrando dentro da nossa casa? A Rede Globo, através das suas maldições malignas,
e tem ditado como nossa família vai viver. Sabe que quem tem entrado dentro da nossa casa? A Band, falando de morte. Essa semana um irmão mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, fiquei sabendo que vai piorar, fiquei sabendo que vai morrer mais gente. Onde é que você ouviu, meu irmão? Eu vi na Band. O pessoal da Band falou assim, que agora em abril vai morrer tanta gente que o cemitério não vai dar conta de receber. Eu disse para ele: eu repreendo essa palavra em nome de Jesus, porque minha vida não está firmada em rede de televisão, minha vida não está firmada em nenhuma mídia de televisão. A minha vida está firmada naquele que criou os céus e a terra. E se a igreja entender o poder que ela tem nas mãos, e o Senhor Jesus diz isso: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E a gente está com medo. Os crentes estão quatro dentro de casa com medo. Jesus está dizendo: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Paulo foi mordido por uma víbora na ilha de Malta. Os nativos, todo mundo olhando. Deixa eu ver, vai morrer, daqui a pouco está morto. Deixa eu ver, vai morrer, quer ver? Conta aí, daqui a pouco ele cai duro. E Paulo balança a víbora, joga no fogo e continua pregando o evangelho. Meu Deus do céu, e a igreja está aí. Eu vou morrer de corona, corona vai me matar. Deixa eu dizer para você, quem cuida de você é Deus, meu irmão. Toma as precauções e começa a profetizar. Eu creio numa igreja que vai ter despertamento. Eu falei para Jesus, essa semana eu falei para Jesus: eu quero ir para o hospital, levantar a mão lá naquele hospital e profetizar cura sobre aquele povo. Porque eu creio num Deus que muda a situação. Em vez da igreja avançar, a igreja está recuando. Você fala com o povo: gente, eu posso contar com quem para oração? Todo mundo olha para você: não, pastor, não posso, porque a gente tem que vigiar. O corona está matando. Vigiar é atenção aos ataques do diabo, tá bom? Vigiar não é fugir, não é acuar, não é acovardar, não. Não vem interpretar a Bíblia à sua maneira, porque não é assim que a Bíblia é interpretada. Deus não levanta covarde, Ele levanta valente. E Deus está trazendo despertamento para a igreja. Não é IBTA só não, é a igreja de Jesus na terra que Deus está trazendo despertamento. E eu creio numa igreja que vai avançar. O Senhor disse para Pedro assim: Pedro, eu vos dou autoridade. E eu quero dizer para você que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus está dando autoridade. O Senhor diz assim, ó: sobre mim, Jesus está falando sobre Ele, edificarei a minha igreja. É a construção da igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Deus está dizendo: a igreja ela não recua, a igreja avança. Mas o que está acontecendo com a igreja de Jesus? E eu estou falando é no plural. O que eu estou dizendo é a igreja no geral. Está entendendo o mistério, irmão? Tem irmão avançando, tem poucos irmãos pregando, ainda tem muito valente aí fazendo a obra, mas a grande maioria está recuando. A grande maioria está com medo. Eu encontrei um rapaz no monte ontem. Ele virou para mim e falou assim: tem 3 dias que eu estou tentando falar com meu pastor, mas desde quando começou esse negócio de pandemia, que meu pastor sumiu. E ele disse para mim assim: você é pastor? Eu disse para o irmão César que estava comigo, eu falei: rapaz, eu sou um imã de atrair gente, não tem fundamento. Aonde eu vou? Eu estou lá no monte de umas 10 pessoas, podia ter chamado qualquer um. Eu estava na beira da escada para poder descer. O rapaz parou e falou: você é pastor? Eu falei: eita, é isso, Jesus? E ele disse para mim assim: ora para mim, que eu vi que você é homem de Deus. E o Senhor, e ele falou para mim assim: olha, tem muita gente se acovardando, meu pastor sumiu, e eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Está todo mundo gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente está igual Laodiceia, morninho, morninho, morninho. Eu sou crente, eu estou aqui em casa buscando a Deus, eu estou aqui em casa orando. Sai desse comodismo,
põe a mão no arado, vai levar comida para quem está passando fome, vai levar Bíblia para quem está sofrendo, vai levantar a mão e profetizar sobre os que estão doentes. A igreja precisa avançar. Aqui não é Laodiceia, aqui é Filadélfia. Aqui tem pouca força, mas nós não vamos negar o nome de Jesus. Nós vamos continuar avançando, porque aquele que nos chamou nos fortalece. Deus está te fortalecendo nessa noite em nome de Jesus. Receba esse fortalecimento, seja renovado hoje. A glória. Meu Deus. Verso 21 para terminar. Ao vencedor darei o direito de assentar comigo no meu trono. O Senhor termina dizendo assim: eu não tenho um elogio para te fazer, mas se consertar, eu te dou o direito de assentar no meu trono. Sabe o que significa Laodiceia, irmão? Laodiceia no grego significa povo que julga. Vou dizer de novo. Laodiceia no grego significa povo que julga, povo que se acha demais. A gente está vivendo um tempo que o povo estava se achando demais. Minha igreja é melhor do que a sua, meu povo é melhor do que o seu, minha situação está melhor do que a sua. Aí de repente vem e fecha tudo. Eu não quero saber qual que é grande, qual que é pequena, qual que tem dinheiro, qual que não tem dinheiro, qual que é boa, qual que é ruim. E aí vem e fecha tudo. E aí Jesus vem: agora eu quero ver quem que é quem. Quero ver se tu é Filadélfia ou se tu é Laodiceia. Por quê, pastor? Porque ainda existe um povo que julga. Está cheio de gente brigando até hoje na rede social para ver quem está com a razão. Você já reparou que pregar na rede social é uma coisa tão fácil? Todo mundo prega na rede social. Todo mundo está lá pregando, todo mundo está lá dando uma palavra. Pastor, é pecado? Não, continua dando uma palavra, mas sai para a rua. Avança. Não fica só na rede social, não. Vai para o campo, vai para o tete a tete. Deus está despertando um povo que vai sair da zona de conforto, que vai sair da mornidão, para poder viver um tempo de avivamento, verdadeiro avivamento. E qual que é o verdadeiro avivamento, pastor? Mãos estendidas. E o que acontece quando há um grande avivamento? A manifestação do reino. Aonde Jesus passava, doente era curado, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, porque é a manifestação do reino. E Jesus diz: eu vos dou dessa autoridade. Então está na hora de fazer o que, pastor? A igreja precisa avançar. E quando a igreja avança, a doença recua. Quando a igreja avança, o pecado cai por terra. Quando a igreja avança, as obras do diabo são desfeitas. Então hoje eu declaro em nome de Jesus: a igreja vai avançar. Você que está na sua casa, receba essa palavra em nome de Jesus. A igreja vai avançar. Eu declaro em nome de Jesus que você que estava com medo, tinha crentes com medo, muitos irmãos com medo, Deus está lançando fora hoje todo o medo do teu coração em nome de Jesus. Todo o medo que estava na tua alma, Jesus está lançando fora hoje. A partir de hoje, você não será uma igreja de Laodiceia, onde o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, é porque Ele está do lado de fora e não do lado de dentro. Hoje você é Filadélfia. Eu tenho diante de ti uma porta aberta. Por quê? Porque a igreja não para, a igreja avança. Hoje você numa igreja de Laodiceia, um povo que julga. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Laodiceia: eu te dou a última oportunidade. A igreja não entendeu. E da igreja de Laodiceia hoje só tem os escombros na Turquia. Da igreja de Laodiceia só sobrou os escombros. O resto da cidade de Laodiceia não sobrou mais nada. Só os escombros. Talvez nós estamos vivendo um tempo parecido com o de Laodiceia, de esfriamento espiritual. Mas não somos Laodiceia. Nós somos os remanescentes de Deus. Nós somos Filadélfia, Arabacaia. O Senhor tem diante de nós uma porta aberta.
E se Deus tem uma porta aberta, eu estou entrando por ela. Se Deus tem uma porta aberta, é porque Ele está dizendo: eu tenho uma grande obra, passa por essa porta. Em nome de Jesus, nós estamos passando por essa porta hoje. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua casa: a partir de hoje, você vai tomar os cuidados, vai colocar sua máscara, vai usar seu álcool em gel, vai tomar seus cuidados, mas não vai ter medo, vai avançar em nome de Jesus, vai pregar o evangelho em nome de Jesus, vai ganhar almas em nome de Jesus, e as pessoas vão se converter porque vão ver pessoas que no meio da pandemia têm autoridade e ousadia para poder pregar o evangelho de Jesus e fazer a diferença. Aqueles que estavam vivendo uma vida de mornidão, hoje são avivados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos que estão aqui, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Os irmãos que estão na sua casa aí, glorifica Jesus com suas palmas. Você que está na sua casa, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir as suas mãos. Os irmãos que estão me ajudando hoje na live, quero convidar a se levantar em nome de Jesus. Aleluia. Você que está na sua casa também, você vai se levantar aí agora com a família. Abraça todo mundo. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, traz despertamento para essa família. Cura, livra, salva, transforma, liberta. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, Pai, essa pessoa que estava vivendo uma vida de medo, talvez, meu Deus, pela circunstância, ela se tornou uma pessoa morna, Pai. E essa vida de mornidão, ela é perigosa, Jesus, porque a Tua palavra diz que o morno, Senhor, vomitar-te-á da sua boca, porque gera ânsia de vômito. Mas eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus, dessa família, um avivamento poderoso da parte do Senhor está alcançando este lar em nome de Jesus, e o Senhor está avivando esta casa. O Senhor está avivando o coração dessa família, aonde tinha tristeza, aonde tinha desespero, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que estavam abatidas nesse momento, pessoas que estavam acuadas pela circunstância. O Senhor está alcançando nessa noite em nome de Jesus, e está avivando esse coração, esta mulher, este homem, este jovem, esta criança, em nome de Jesus. Meu Pai, traga, meu Deus, despertamento, autoridade e ousadia para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Porque hoje, Pai, hoje o Senhor, meu Deus, mesmo este irmão tendo pouca força, meu Deus, eu te peço, não negou teu nome, não abandonou a caminhada, meu Deus, e tem sido como Filadélfia, no meio de um tempo da qual muitos têm andado como Laodiceia. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite esse despertamento espiritual sobre esta casa, e eu profetizo nessa noite que esta família vai testemunhar os milagres do Senhor, o cuidado do Senhor. Essa família, meu Deus, este irmão, esta irmã, não vai parar, vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem não dormia vai dormir bem, quem estava preocupado com o dia de amanhã vai descansar, aquele que estava desesperado não está mais, e aquele que não tinha autoridade e ousadia para pregar, vai voltar a pregar a tua palavra e ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Abra suas mãos em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui, a turma que está em casa, você que está assistindo, está com a sua família, abra suas mãos. Eu quero dar um recado para você. Terça-feira é a nossa terça-feira forte aqui na igreja, poderosa. E eu quero convidar você em nome de Jesus, você que está assistindo, para que você esteja nos acompanhando pela live, em nome de Jesus, na nossa terça-feira forte. Terça-feira agora, irmão, você que gosta, tem uma turma aqui na igreja que ama. Terça-feira nós estamos aqui no Corinho de Fogo, em nome de Jesus. Terça eu vou voltar com o Corinho de Fogo, nós vamos adorar Jesus aqui. Então não perde não, entra na live em nome de Jesus, amém? Aí você que está na sua casa, abra assim as suas mãos. Quinta-feira tem campanha de libertação em favor da família. Abra as suas mãos, você que está aqui, você que está na sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe em nome de Jesus a sua família. Que o Senhor esteja sustentando a sua vida e que esta palavra seja enxertada no seu coração.
Que você não viva uma vida de mornidão espiritual, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Que em nome de Jesus esteja diante de você uma porta aberta que não pode fechar. Mesmo tendo pouca força, não negou a fé, guardou a palavra. E hoje se levanta como Filadélfia, Rabacalassumedekaia, e não como Laodiceia. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida. Hoje há um despertamento. Deus está liberando uma palavra de amor para um despertamento espiritual sobre a igreja. Nós vamos avançar a partir de hoje. E nós declaramos sobre a cidade de Belo Horizonte, nós declaramos sobre Minas Gerais, nós declaramos sobre o Brasil, nós declaramos sobre o mundo. Essa doença vai retroceder em nome de Jesus. E depois dela não vai vir fome, não vai vir miséria, não vai vir derrota, como muitas pessoas têm falado, que vai vir um pior período de fome sobre a face da terra. Não, vai vir um tempo de avivamento, de despertamento espiritual em nome de Jesus, da qual o povo vai se despertar, buscar o Senhor e se humilhar na tua presença. Eu entrego este irmão que está assistindo, esta família nas tuas mãos, e eu abençoo esta família em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, que a graça bendita de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, teu lar, tua casa e tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.